Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor da alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Prece para pedir a corrigenda de nossos defeitos. Deste-me, ó Deus, a inteligência necessária a distinguir o que é bem do que é mal. Ora, do momento em que reconheço que uma coisa é do mal, torno-me responsável se não me esforçar por lhe resistir. Preserva-me do orgulho que me poderia impedir de perceber os meus defeitos e dos maus espíritos que me possam incitar a perseverar neles. Não me criaste culpado, pois que és justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Se tomei o mau caminho, foi por efeito do meu livre-arbítrio. Todavia, pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem e, consequentemente, a de mudar o caminho. Meus atuais defeitos são restos das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências. São o meu pecado original, de que me posso libertar pela ação da minha vontade e com a ajuda dos espíritos bons. Bons espíritos que me protegeis, e sobretudo tu, meu anjo da guarda, dai-me força para resistir às más sugestões e para sair vitorioso da luta. Os defeitos são barreiras que nos separam de Deus, e cada um que eu suprima será um passo dado na senda do progresso que dele me há de aproximar. O Senhor, em sua infinita misericórdia, houve por bem conceder-me a existência atual para que servisse ao meu adiantamento. Bons espíritos, ajudai-me a aproveitá-la, para que me não fique perdida e para que, quando ao Senhor aprouver me retirar, eu dela saia melhor do que entrei. Que assim seja. Olá, meus irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais esse momento de reflexão e de oração. Eu peço que todos nesse momento fechem os olhos, elevem o seu pensamento, mentalizem Deus, nosso Pai, nosso Criador. Peça a Ele as bênçãos, a graça, e principalmente peça a Ele a permissão de estarmos aqui reunidos, já com o coração cheio de gratidão pela oportunidade, pela visita dos benfeitores. Vamos mentalizando agora Jesus, nosso mestre, nosso irmão querido, agradecendo também a oportunidade de estarmos todos os dias tendo acesso às suas mensagens, aos seus exemplos deixados e revisados sempre. Vamos pedindo também o amparo e o acolhimento de Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima. Pedindo a ela que nos abrace a todos, nos acolha,
Envie para perto de nós os seus benfeitores, os seus tarefeiros, que venham em socorro das almas necessitadas, tanto nós encarnados como os desencarnados que estejam passando por dificuldades muito severas, que estejam sofrendo muito. Porque a dor da alma, o único remédio que existe é o acolhimento, é a compreensão, é aquela mão amiga. E que Maria de Nazaré venha em nosso socorro. Pedindo também aos espíritos benfeitores, enviados por Jesus com as bênçãos de Deus, nos acolham a todos, vibrando sobre nós, limpando o nosso ambiente, o nosso corpo físico e o corpo espiritual. Dando as boas-vindas também aos espíritos que venham se chegando para perto de nós para procurarem auxílio, conhecimento e compreensão. Os espíritos que estejam perturbados, que sejam acolhidos pela espiritualidade e que recebam o que precisam, o acolhimento necessário. Que assim seja. Então vamos lá, meus irmãos e irmãs, mais uma vez, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Vamos ao nosso estudo da noite, nossa reflexão de hoje. É a lição 68 do livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Necessário acordar. Quantos de nós ainda dormem? Ainda não conseguiu enxergar a verdade, né? Nós estamos estudando tanto para isso. Nós todos precisamos acordar. Precisamos enxergar quem realmente nós somos, onde nós estamos, por quê e para quê. Pedindo sempre a Deus nas orações que nos permita o esclarecimento. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Quem disse isso foi Paulo, está em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Grande número de adventícios ou não, aos círculos do cristianismo, acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Então, a maior dificuldade para nós encarnados, nós espíritos em evolução, é a compreensão do que Jesus nos deixou. Para que a gente consiga aplicar, nós precisamos compreender. Então, é necessário acordar. Acordar aqui no sentido de se esclarecer, de abrirmos os olhos e os ouvidos da nossa alma, para que a gente consiga caminhar, para que a gente consiga evoluir na nossa encarnação. E assim consigamos evoluir o nosso nível espiritual. Alguns encontram obscuridades dos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias. Inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra, que é Jesus. Jesus veio em forma humana para que ele conseguisse sobreviver aqui na Terra e se fazer visto por todos, né? Ele precisou do invólucro da carne, que não foi fácil para Jesus. Vocês imaginem um espírito dessa grandeza se encolher ao ponto de caber dentro de um corpo físico igual ao nosso. E Jesus fez isso. E muitos não conseguem entender, até hoje. Porque para nós realmente é muito difícil compreender
assuntos que nós não vivemos, que nós não chegamos ainda no nível, né? É como a gente numa sala de aula, a gente escutando o professor falando com tanta facilidade sobre as matérias que a gente fica assim, caramba, e agora? E a gente tem que o quê? Estudar. A gente tem que se esforçar para entender, para compreender. E as dúvidas são salutares, porque quando temos dúvida e nós expomos a nossa dúvida, nós temos a chance de obter a resposta. Então, nós precisamos dialogar, nós precisamos estudar. Isso é salutar. Não devemos ficar com aquela dúvida e tentando ler uma coisa que a gente não entende, porque os livros precisam ser interpretados. Tem muita coisa que a gente não entende, então nós temos que procurar quem entenda para nos auxiliar. E, principalmente, antes de fazer um estudo, peçamos a Deus que abra a nossa mente, que dilate o nosso entendimento. Peçamos aos nossos mentores que nos auxiliem, como estão nos auxiliando hoje. Estão me auxiliando para poder passar isso para vocês. Nós somos o tempo todo auxiliados. A gente só precisa prestar atenção. Por isso é tão importante que durante as orações nós peçamos ajuda a Deus para que a gente compreenda o que está acontecendo conosco. O que nós precisamos entender para que a gente consiga acordar. E aí continua. Esses amigos, entretanto, não percebem que isso ocorre porque permanecem dormindo, vítimas da paralisia das faculdades superiores. Essa paralisia vem da nossa ignorância. Uma vez que a gente aprende a andar e não anda, as pernas atrofiam. A gente precisa estar sempre caminhando. E uma vez o conhecimento vindo, e nós jogarmos esse conhecimento para o lado e não praticarmos, a gente se paralisa. O espírito jamais ele retrocede, mas ele paralisa, ele não evolui. Então, uma vez aprendido, nós temos que praticar. Não podemos parar no tempo e no espaço, né? Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. O conhecer-se, o saber onde você está e para quê, é muito importante. Nós precisamos saber para que propósito nós estamos aqui. E precisamos saber também para onde nós queremos ir, o que nós queremos. Queremos chegar aonde? Queremos ir aonde? Faz-se indispensável examinar-se, imergir-se da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Nós precisamos superar a nossa animalidade. Todos nós temos instintos inferiores. Nós trazemos isso dentro de nós. Nós precisamos evoluir, superar. E a gente só consegue isso quando a gente compreende quem somos. Quando nós compreendemos quem somos. Quando a gente consegue enxergar os objetivos da nossa encarnação. Todos nós viemos para cá com uma missão. Todos nós temos um talento. Mas para isso nós precisamos entender
para que não nos sintamos infelizes por estarmos aqui ou ali e ficarmos murmurando, reclamando, discutindo com as escrituras, achando que é vítima do destino. Se você não toma consciência de si, você vai botar a culpa do que te acontece no destino. E não é. Não é. Nós escolhemos os caminhos. Se vamos pelo caminho errado, a culpa não é do destino, é da nossa escolha. Por ignorância, nós escolhemos o caminho errado. Todos nós fazemos isso. Quem nunca tomou um caminho errado? Todos nós. Por ignorância. Então, nós precisamos tomar essa consciência de que a qualquer momento nós podemos mudar o nosso destino, o nosso caminho. Que não é destino totalmente, é escolha, é livre-arbítrio. E aí ele continua. Grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos, olha como é que o Emmanuel chama, sonâmbulos, inconscientes. Porque se você não sabe quem é, o que você faz aqui, você vai caminhar junto com o processo, junto com a manada, né? Vamos nos comportar como gados, fazendo sempre, todo dia, a mesma coisa, sem saber para onde vamos, sendo direcionados pelo destino. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirasse na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enseguecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem, pelo esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Então, se você não fizer o esforço para levantar, para acordar, para se conhecer, ninguém vai fazer isso por você. E você só vai conseguir enxergar um Cristo, um Jesus, com os braços estendidos, com a mão estendida para você, se você fizer o primeiro esforço. Se você tentar entender o que te acontece. Se você puser em prática o que veio fazer aqui. Todos nós viemos aqui uns para ajudar os outros. Jesus já deixou isso aqui bem claro. Amai uns aos outros como eu vos amei. Amai uns aos outros como a ti mesmo. Ame o outro como a ti mesmo. Não faça o outro o que não quer que façam com você. Nós precisamos entender, e um dia nós vamos chegar lá, que somos todos uma grande família. Não vivemos sozinhos, uns precisamos dos outros, não tem esse nem aquele que não precise de nada. E não tem esse nem aquele que não possa dar nada. Nós precisamos entender que o ser humano, o nosso espírito, é um ser social. Nós não vivemos isolados. Nós não fomos criados para vivermos sozinhos. Todos nós precisamos uns dos outros. Jesus precisou de ajuda, ele chamou os discípulos para ajudar ele. Jesus não ficou sozinho, ele podia. Ele podia. Ele tinha o poder de ficar sozinho, ele não ficou. Ele deu o exemplo, trabalhem juntos. Não se isolem. Então, essa mensagem aqui é muito importante, gente. É para a gente pensar, realmente, é necessário acordar.
É necessário entendermos o que está nos acontecendo para a gente não ficar botando a culpa em quem não tem. Tudo a gente coloca na conta de Deus, né? Deus quis assim. Foi a vontade de Deus. E não é a vontade de Deus que você se dê mal. Não é a vontade de Deus que as coisas deem errado para você. A vontade de Deus é que a gente seja feliz, que a gente entenda o que acontece, que a gente se ame. Essa é a vontade de Deus. Deus é bondade infinita. Ele nos dá de acordo com o que podemos administrar. Se você não consegue administrar nem a sua vida, como é que você quer ganhar alguma coisa a mais? Como é que você vai administrar? Então, meus irmãos e irmãs, essa foi a missão, foi a nossa reflexão de hoje. Eu peço que todos agora se concentrem, fechem os olhos, mentalizem o que estão precisando, mentalize alguém, coloque o seu copinho com água aí perto, a vasilhinha de água do seu animalzinho. E peçamos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, aos nossos mentores e a toda a espiritualidade presente que nos envolva a todos, que nos energizem nesse momento. Para isso eu peço que todos já relaxem o seu corpo, respirem profundamente, sentindo o ar entrando em seus pulmões. Esse ar que vem carregado de oxigênio, que oxigena todo o seu corpo. Esse oxigênio que é levado através da sua corrente sanguínea a todas as suas células, alimentando todos os seus órgãos. Esse sangue que é pulsionado pelo seu coração, que trabalha 24 horas por dia. E nós só percebemos que ele existe quando colocamos a mãozinha no peito e sentimos ele pulsar. Então eu peço que nesse momento vocês percebam a pulsação do seu coração. Percebam a sua respiração. Sintam todo o seu corpo. Relaxem a mente. Se transportem para algum local que dê prazer e relaxamento. E agora, durante a oração feita na voz do Chico Xavier, eu peço que todos mentalizem com fé o que estão precisando. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras,
hoje, agora e sempre. Então, agora, meus irmãos e irmãs, vamos elevar novamente o nosso pensamento para agradecer. Muita gratidão a Deus pela oportunidade, pelas bênçãos concedidas. Muita gratidão a Jesus por todos os seus ensinamentos, pelas suas vibrações de amor, de paz. Gratidão a Maria de Nazaré pelo acolhimento. Gratidão aos nossos mentores pelo auxílio, pelo direcionamento que sempre nos dão. Gratidão a todas as falanges que estiveram conosco nesses minutos, nos auxiliando, vibrando sobre nós, tentando aliviar as nossas dores, as nossas angústias. Muita gratidão também pela confiança dos nossos irmãos desencarnados que vieram em busca de socorro e de auxílio. E mais uma vez, muita gratidão aos meus irmãos encarnados que estão aqui comigo ao vivo. Gratidão a você que está assistindo em qualquer que seja a hora e dia, que tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que todos sejam abençoados e que sintam as vibrações dos nossos amigos espirituais. Então, meus irmãos, que todos tenham uma excelente noite, um sono tranquilo e reparador, e que amanhã, ao amanhecer o dia, se levantem com mais fé, com mais energia, sempre lembrando que a cada dia é uma nova chance que temos, uma nova chance que nós temos de consertar, de pedir desculpas, de fazer o bem, de falar uma palavra boa para alguém, escutar alguém que venha conversar com você, que esteja sofrendo. Todos os dias nós temos oportunidade de fazer o bem. Então, façamos. Beijo para todos, paz e bem, viu? E até amanhã, 18 horas. Tchauzinho.